Você tem que pôr o seu coração nela. Olha para Gênesis. Você vai ver um jardim, o jardim do Éden. Há duas árvores você vai ver no jardim. Pelo menos duas principais. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida no meio do jardim. Essas duas árvores estavam em destaque. Você vai ver Adão e Eva e uma serpente. De maneira que esse Adão vai ser chamado de primeiro Adão. Eva, ela vai dar luz ao segundo homem, ao último Adão. E Paulo, olhando para essas coisas, olhando para Gênesis e olhando para o livro de Daniel, é daí que ele tira os dois Adão. O primeiro e o último Adão. É dessa meditação aí. Olha para Gênesis. Você acha que é por acaso que Deus fez aquelas coisas do jeito que ele fez? Deus já sabia o que a serpente ia fazer. Ela já havia arrastado a terça parte dos anjos de Deus. Ela já havia o maior enganador do mundo é o diabo. Já havia enganado a terça parte dos anjos de Deus. Deus sabia o que essa serpente ia fazer com o homem. Mas olha só como que Deus criou o homem. Você acha que foi por acaso que Deus colocou um sono profundo em Adão? Que é a figura daquele que havia de vir? Paulo fala em Romanos 5 que Adão era a figura daquele que havia de vir. Você acha que foi por acaso que Deus colocou um sono profundo em Adão? Fez com que Adão dormisse e depois tirasse Eva? Por que Deus não fez muitos homens de uma vez só? Sabe, porque quando a gente lê lá em Gênesis, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Aí foi fazer uma ajudadora. Você acha que foi uma ideia que Deus teve ali no momento? Deus já sabia que o homem precisava de uma ajudadora e já pensava na humanidade. E não em um homem. Deus falou, façamos o homem. Não falou, façamos um homem. E ele deixou para fazer Eva de propósito. Depois. Porque ele queria que Eva saísse da mesma carne que Adão. Deus poderia ter feito Adão do pó da terra, Eva do pó da terra e marido e mulher. Mas assim eles não seriam uma só carne. Mas Eva veio do pó da terra, só que por intermédio da carne de Adão. Nisso tudo tem revelação e Paulo vai falar disso em Efésios 5. Porque quando Deus colocou um sono profundo em Adão, e depois da carne de Adão, da costela, tirou Eva, porque é da carne, os dois são uma só carne, tirou Eva, edificou e trouxe para Adão, aí Deus disse, eis porque o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão ambos uma só carne. E Paulo olhou para isso e falou, grande esse mistério. E eu me refiro a respeito de Cristo e a igreja. Deus sabia que a serpente ia fazer a queda no homem. E através dali, Deus já estava planejando a redenção do homem futuramente. Não vai dar para explicar todos os detalhes, porque iria ter que ir para Efésios, sabe? Iria demorar mais. Mas eu vou explicar alguma coisa. Você vê que Deus poderia ter tirado a costela de Adão sem dar o sono profundo para ele. Ele é o Todo-Poderoso, mas ele quis que Adão entrasse em um sono profundo. E aí ele tirou Eva, tirou Eva da costela, tirou da carne de Adão, tirou ali a parte da costela, fez Eva e trouxe para Adão. E aí quando você está lendo Gênesis, está escrito, Adão disse, essa é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Mas Adão não estava no sono profundo? Quem foi aquele que voltou a trazer Adão no sono profundo? Foi o Pai. Assim também Cristo entraria na morte futuramente. Mas Deus haveria de trazer ele novamente. E isso é por causa da edificação da igreja. Eva é a figura da igreja. Assim como Adão é a figura de Cristo. Então você vê que lá já está prefigurado a morte e ressurreição do Messias. Debaixo do nariz da serpente e antes mesmo da queda do homem. E você pode ver também que Deus abriu Adão e tirou uma costela dele, uma das costelas. Agora vê, Adão não tinha sangue? O sangue veio existir depois da queda? Se Adão tinha sangue, logo o sangue foi derramado ali para ele poder tirar da carne de Adão. E a serpente e os milhares de anjos caídos, eles olhavam para todas essas coisas. Eles não entendiam. E na verdade nem os anjos eleitos não entendiam. E aí você vai vendo que Deus sabia que o homem ia cair, que Eva ia pecar. Ele sabia que a sentença que ele ia dar para cada um, sabe? A terra ficou maldita por causa de Adão, mas voltaria a ser bendita por causa de Cristo. Adão, ele não amou a sua mulher como a si mesmo.
porque ele entregou a sua mulher. Quando Deus foi dar a sentença para ele, foi tirar satisfação com ele, ele falou, ó, foi a mulher que tu me deste. Você vê que ele não amou a sua mulher como a si mesmo, não se entregou por ela. Ele não falou, Senhor, foi ela que pecou, mas a culpa também é minha. Não castiga ela, castiga a mim. Mas Cristo, ele não fez isso. Ele mesmo não tendo culpa, Adão já tinha. Mesmo Cristo não ter culpa nenhuma, ele se entregou pela sua esposa. E amou ela e cuidou dela, como a sua própria carne. Adão não fez assim. Então você vê que Deus já sabia a sentença que ele ia dar para Eva, e já sabia que ele ia falar para Eva, ó, a sua semente, um dos seus descendentes, vai pisar na cabeça da serpente. Haveria de nascer um homem vindo de Eva, um homem vindo de Eva, Eva era chamada de Adão. Tem isso em mente. Então, uma semente de Eva é uma semente de Adão. E Eva não gera semente sozinha, tinha que vir de Adão mesmo. Então haveria de nascer o filho do homem ali. Não ali futuramente, mas Deus prometeu ali o filho do homem. E vai esmagar a cabeça da serpente. Então você vê que esse homem, na verdade, ele ia nascer de uma semente humana, vindo de Eva, e futuramente ele ia se tornar uma só carne com a sua esposa. E por isso que Paulo fala que isso é um grande mistério. Por isso que eu disse, não dá para explicar todos os detalhes desse ponto agora. Mas alguma coisa eu vou deixar explicada. E Deus, sabendo disso, é por esse motivo que ele faz Eva vir da carne de Adão, e não diretamente do pó da terra. E Deus não interferiu enquanto o diabo enganava os anjos, para ele saber o coração dos anjos. Sabe o que vai ser revelado para a gente? Que os anjos tiveram poder de escolha e tiveram ainda um plano de salvação. Como assim um plano de salvação? Porque Satanás foi enganando os anjos, não foi de um dia para o outro. Ninguém engana a terça parte dos anjos de Deus de um dia para o outro. Aqueles anjos eram luz, eles se converteram em trevas. Eles tiveram a oportunidade de refletir, de pensar em tudo que eles viveram com Deus e em tudo que eles estavam aprendendo com esse querubim ungido. Ele era um manipulador, ele era um mentalista maligno no céu. Então você vê que o céu ele quase que se dividiu. A terça parte ficou com o diabo. A maioria ficou com Deus. 33, né, 333, isso daí é a terça parte. Não foi 50%, mas chegou perto. Olha o que esse manipulador fez. E Deus deixou. Mas só que do ponto de vista dos anjos malignos, o diabo que estava falando a verdade. Não é à toa que ele se transfigurou em um mensageiro da verdade, em um anjo de luz. Mas os anjos eleitos por quê? Paulo não fala de anjos eleitos? Deus predestinou aqueles anjos para ficar com o diabo? De maneira nenhuma. Eles foram eleitos porque escolheram ficar com Deus. Eles escolheram a verdade, tendo a oportunidade de ficar com o mal. E aí Deus escolheu eles. Por isso que eles foram eleitos. Mas Deus não esperava para saber quem que ia ficar com ele ou não. Ele já sabia disso antes mesmo de fazer o próprio Filho como uma imagem visível. Os anjos eleitos ficaram com Deus, mas ficou palavra contra palavra. Sabe, Deus tinha que manifestar a sua verdade para o mundo inteiro. Não somente para os querubins, para os anjos eleitos, mas também para todo o universo que haveria de existir. Olha o que Deus fez. Fez a criação, né, do universo na frente de todos. Por isso que eu digo que isso é um grande mistério, isso é maravilhoso. Ele deixou para criar esse universo depois da queda, diante dos olhos de todos. Fez um plano no Jardim do Éden, colocou 2 árvores lá. Uma é a vida eterna, a outra, o conhecimento do bem e do mal. E deu uma lei para Adão. Aonde não há lei, não haveria transgressão. Mas se Deus deu uma lei, ele revelou o que é pecado. Ele já tinha um plano ali. E aí Deus já sabia que a serpente ia lá. Só que olha só o que Deus armou. Deus falou para Adão, ó, não coma dessa árvore, porque no dia em que você comer, você vai morrer. E o que aconteceu? Veio a serpente. Como é que Deus disse? Que você vai morrer? Não, certamente não morrerás. Mas Deus sabe que no dia em que você comer, falou para Eva, Deus sabe que no dia em que você comer, seus olhos vão se abrir e você vai ser semelhante a Deus. Essa serpente queria ser semelhante a Deus. Ela teve o conhecimento do bem e do mal, porque o mal surgiu nela. Surgiu por causa da formosura que ela tinha. Ela não foi tentada, surgiu o mal nela.
Você vê que Deus não destruiu Satanás de imediato. Deus deixou Satanás viver. E isso foi para que o nome dele fosse entoado em toda a terra, e toda a terra visse que ele é justo. Isso tem a ver com Faraó. Por isso que quando Deus falou para Faraó, foi para isso que eu te deixei viver, para que o meu nome seja entoado em toda a terra. Deus não falou isso somente para Faraó. Quem estava por detrás de Faraó era o dragão, o diabo. Por isso que Faraó, em Ezequiel 31, 32, é chamado de dragão do mar. Se Deus destruísse Satanás de imediato, era como se fosse queima de arquivos. Mas não, Deus deixou lá. A serpente foi lá falar, não, Deus, mentira. Isso que ele está falando é mentira. Ele sabe que os seus olhos vão se abrir. E essa serpente misturou verdade com mentira. Porque quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos dele se abriram. E Deus disse, eis que o homem é semelhante a nós. A serpente mentiu? Não mentiu. Passou a ser semelhante a Deus, no ponto de ser conhecedor do bem e do mal. Mas será que eles não morreram? Primeiramente eles foram expulsos, não morreu no mesmo dia, mas foram expulsos. Por quê? Aí está a misericórdia de Deus. Se morresse no mesmo dia, não ia ter mais criação, não ia multiplicar. Mas eles foram expulsos do Éden e foram envelhecendo, dia após dia. Antes de Adão chegar a ficar velhinho, Abel já foi assassinado. Quem estava falando a verdade aí? Eles morreram ou não morreram quando desobedeceram a lei de Deus? E quando a serpente enganava Adão e Eva, todos os anjos eleitos estavam vendo isso. Os anjos caídos também estavam vendo. Os querubins estavam vendo. Agora, vê bem, Deus falou que eles iam morrer. A serpente chegou e falou, não, vocês não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, os seus olhos vão se abrir e vocês vão ser semelhantes a eles. Ou seja, Deus está escondendo algo de vocês. Na verdade, Ele está enganando vocês. Você está conseguindo conectar as coisas? Você consegue se colocar no lugar dos anjos eleitos, contemplando essas coisas, olhando do céu? Foi assim que Satanás enganou os nossos irmãos. Olhando do ponto de vista dos anjos caídos. Você consegue se colocar no lugar deles? Eles viram que quem estava falando a verdade era Deus. E quem estava mentindo era o diabo. E ele conseguiu manipular Eva. E através de Eva manipulou Adão. Por quê? Eva comeu e não morreu. Foi lá dar para Adão. Adão viu que ela estava viva. Realmente não morremos. E ele deu ouvido à voz da sua mulher. Consegue ver como que os anjos estavam reagindo nesse momento? Viu? Dessa mesma maneira ele havia enganado os anjos. Só que aí já não havia mais volta. Já não havia mais arrependimento, tempo de se arrepender. Por isso que eu digo que não foi tudo de uma hora para outra. A obra do diabo, sabe, enganar os anjos de Deus. Eles tiveram tempo de reflexão. Quando você para pensar o porquê que Deus criou o universo depois da queda, você entende até qual foi o argumento que o diabo usou para enganar os anjos de Deus. Pensa bem. Vamos ler um texto que se encontra em Jó. E você vai ver que coisa maravilhosa. A palavra de Deus é uma coisa linda mesmo. Isso que você vai ler só vai aparecer em Jó. Por isso que o livro de Jó é precioso. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e te perguntarei e tu me ensinarás. Deus falando para Jó, vou te perguntar e você me ensina, tá? Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva, juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus se jubilavam? Ou quem encerrou o mar com as portas, quando este rompeu e saiu da madre? Você vê que Deus está falando da criação. Quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa. Quando eu lhe tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos. Deus está falando aqui, tá questionando Jó onde você estava quando cria a terra, sabe? E ele está falando aqui que as estrelas de Deus cantavam alegremente. Sabe quem são as estrelas de Deus e os filhos de Deus aqui? Esses filhos de Deus são as mesmas estrelas de Deus. Lembra no começo do livro de Jó, quando os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus e chegou Satanás diante de Deus para acusar também? E Deus já falou, você viu Jó? Lembra? Quem são aqueles filhos de Deus? São os anjos. Os anjos são chamados de filhos de Deus e de estrelas. E quando que essas estrelas cantavam? Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Verso 6.
sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra da esquina, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus se jubilavam. Ou seja, enquanto Deus criava o universo, os anjos eleitos, todos eles explodiam em louvores de alegria. Sabe por quê? Os anjos não sabiam, mas eles estavam cantando, explodindo de alegria, porque Deus estava criando. Agora, por que tanta alegria enquanto Deus criava? Satanás já tinha caído, já tinha arrastado a terça parte dos anjos de Deus. O que o diabo vem fazendo na terra em todos os tempos e gerações? Deus não criou nada. O homem veio do macaco. Não, o homem veio do Big Bang. Do Big Bang saiu toda a evolução. Então Deus não cria nada, Ele não tem poder de criar. Agora eu pergunto, quando Deus criou tronos, principados e potestades e os anjos de Deus, Deus ele criou os anjos pequenininho, aí os anjos tiveram relação uns com os outros, e aí nasceu outros anjos, e aí eles foram vendo anjos nascer. Foi assim? Você acha que Deus criou os anjos dessa maneira? Eles foram criados não como Adão e Eva, mas todos de uma vez só. E quando eles foram criados, já tinha tronos, principados, potestades. Deus não criou primeiro os anjos e depois foi fazer o seu trono, sabe? Ele foi se... Lembra que Paulo falou que Cristo é a imagem do Deus invisível. Aí ele dá a luz, o primogênito de toda a sua criação. Paulo está falando aí, Cristo foi o primeiro a ser criado, como imagem visível, de maneira que o próprio Filho, que é a fé, veio a existir de alguém que é invisível, mas se projetou em uma imagem visível para, através dessa imagem, começar o seu plano de criação. Quando o próprio Filho de Deus, não quer dizer que ele não existia antes, ele sempre existiu com o Pai, mas quando passou a ser imagem visível, ali já foi criada a própria fé. E os anjos de Deus, todos, tinham que crer nisso. Agora, imagine o diabo colocando essas coisas no coração dos anjos. Vocês viram isso? Vocês, por acaso, já tinham sido criados quando Deus criava essas coisas? Porque algo aconteceu em que os anjos estavam olhando para Deus e já achando ele injusto, mentiroso. Mas eles estavam sendo manipulados pelo diabo. Agora olha para Apocalipse, aonde já está prestes a findar, sabe, aquele confronto entre o bem e o mal. Todo mundo está louvando o Cordeiro e aquele que está sentado no trono, porque todas as coisas criaste, e por tua vontade vieram a existir. E ele é criador. Agora pensa bem, o diabo semeou essas coisas com certeza no coração desses anjos. Mas depois da queda, Deus começou a criar o mundo diante de todos. E o manipulador, o que ele conseguiu criar? Ele conseguiu criar uma coisa, ele criou a mentira. Ele é pai da mentira. Se o diabo é criador de algo, ele é criador da mentira e da morte. Porque a morte veio a existir, ela entrou. Lembra que Paulo fala que a morte entrou no mundo através de Adão. Por um homem a morte entrou. Não falou que a morte passou a existir. Satanás foi o primeiro a morrer. Entende por que em Apocalipse está dizendo tanto que Deus é o Criador, que todas as coisas veio a existir porque Ele quis, que Ele é digno de receber tudo, glória, honra, poder, majestade? Mas aí você vê que o reino, voltando na história, o reino de Deus lá nos céus era só luz. O diabo veio, invadiu o reino de Deus, que era só luz, invadiu com as trevas e arrastou o que pertencia a Deus, arrastou a terça parte dos anjos de Deus do céu para a terra. Fez com que aqueles anjos que eram luz se tornassem trevas, pecassem. Você acha que Deus iria deixar isso assim? Não. Ele já começou mostrando quem que é o mentiroso, quem que é o verdadeiro através de Adão e Eva. Todos viram. Futuramente, tem um homem chamado Abraão, e dali Deus começa um plano maravilhoso. Deus vai colocar este homem por pai das nações. Então Deus chega para Abraão um dia, em visão, e fala: Abraão, olha para os céus e tenta contar as estrelas, se é que você consegue, porque assim será a sua descendência. E quando Deus falava isso, diz que Abraão creu. E essa fé lhe foi imputada por justiça, por justificação. Quando Abraão olhou para o céu, ele viu o céu com tantas estrelas
que não conseguia contar. E Deus falou, assim será a sua descendência. E Deus falava a respeito de Isaac, porque Isaac seria o filho da promessa. Porque de Isaac haveria de nascer Jacó. E de Jacó, as 12 tribos. E dos 12 teria Judá. De Judá nasceria Davi, conforme as profecias. Deus ia desenrolando as profecias. E de Judá, Davi. E de Davi, Deus prometeu o Messias, não prometeu? E se você observa os textos do Messias, principalmente em Daniel, você vai ver que o Messias haveria de morrer e ressuscitar e ascender. De fato, o Filho do Homem estava ascendendo até os céus, até o trono do Ancião de Dias, para os seus inimigos serem postos debaixo de seus pés. Então, se é de Isaac, tem Jacó, se é por Jacó, tem as 12 tribos, se tem as 12 tribos, tem Judá, se tem Judá, tem Davi, se tem Davi, tem o Messias, e se tem o Messias, tem ressurreição de mortos. E se tem ressurreição de mortos, tem igreja. Então, quando Abraão olhou para o céu, vê bem, enquanto os olhos de Abraão olhavam da terra para o céu e via as estrelas resplandecendo no céu, Deus olhava do céu para a terra e via as estrelas brilhando sobre as trevas. Essas estrelas eram Cristo e a igreja. Abraão não sabia que ele estava vendo isso, mas Deus sabia. Cristo e a igreja resplandecendo sobre as trevas. Sabe por quê? Quando fala de estrelas, fala de anjos de Deus e fala de ressurreição. Deus falou para Abraão, a tua semente será como o pó da terra, mas também fala como as estrelas do céu. Porque primeiro haveria de nascer da terra, mas na ressurreição chegaria a ser como as estrelas do céu, como os anjos de Deus. Jesus mesmo fala isso. Os que alcançarem a ressurreição não se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos de Deus. E os anjos de Deus, ilustrado nas estrelas do céu, como a gente viu em Jó, em Isaías 14. Deve ter mais textos por aí, mas, e de fato tem, eu vou ler mais um aqui, Daniel 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á ao teu povo todo aquele que se achar escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Viu? Pó da terra ressuscitarão. Lembra que Deus falou? Abraão, a tua descendência, falou para Jacó também, será como o pó da terra e como as estrelas do céu, incontáveis. Porque Deus usou as duas coisas. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para desprezo eterno. Tá vendo? Os que para a vida eterna, como as estrelas do céu. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que muitos ensinarem a justiça, resplandecerão como as estrelas, eternamente. Tá vendo? Os que ensinarem a justiça não vão ser os mesmos que vão ressuscitar? E os que vão ressuscitar vão fazer o quê? Brilhar como as estrelas, eternamente. Ressurreição, estrelas. Tá vendo? Agora, o que Deus estava planejando quando ele falou para Abraão, a tua descendência será como as estrelas do céu, já apontando para Cristo e a igreja? O que Deus estava planejando? Lembra que esses homens haveriam de ser trevas. Sim, Paulo disse que nós éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Houve uma conversão. Vamos continuar lendo Zacarias 13, a partir do verso 7. Você tem que ler com atenção aqui o que Deus vai revelar. Olha que coisa maravilhosa. Coisa assim que quando a gente lê, a gente não dá muito valor, não dá atenção, mas o tanto de coisa que Deus está revelando aqui, por isso mesmo que Pedro fala que nas palavras dos profetas habita a luz, e que a gente faz bem em atentar para elas, né? Para as palavras dos profetas, para que o nosso coração seja iluminado. Olha só. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Se você prestar atenção nessa parte que diz, fere o pastor e espalhar-se-ão as minhas ovelhas, Jesus citou isso daqui. Em Mateus 26, olha que Jesus disse, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse, todos vós essa noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Por que Jesus citou isso e aonde que isso se encontra escrito? Jesus citou isso e ele sabia que ia ficar registrado.
E ele sabia que as pessoas iriam meditar futuramente nessas coisas, principalmente quando recebesse Apocalipse. Isso está escrito em Zacarias, como a gente tinha começado a ler. Zacarias, capítulo 13, a partir do verso 7. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor, contra o varão que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e espalhar-se-ão as ovelhas. Mas volverei a minha mão para os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas, e extirparão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e purificarei, como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Logo após o Espírito Santo ter falado que o pastor seria ferido e as ovelhas dispersas, deles escolheram ficar com Deus, eles foram eleitos, e por isso são chamados de filhos de Deus. Eles receberam o poder de ser chamados de filhos, assim como o homem. O que está acontecendo nessa terra, na verdade, é um reflexo do que aconteceu já antes no céu. Salomão mesmo disse, inspirado pelo Espírito de Deus, que não há nada novo debaixo do sol. E quando Paulo fala aqui que o mistério da vontade de Deus é revelado para a gente, e ele fala qual que é, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, e ele explica, dá uma dica. E isso é na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos é através do sacrifício de Cristo. Ali ele passa a ser, lógico, depois da ressurreição, né? Ele passa a ser cabeça de novo de tudo. Agora, quais são as coisas do céu que se descongregaram de Cristo? Jesus era chefe de todos os anjos. Pertencia a ele aquela terça parte. Só que ele não violou o poder de escolha desses anjos. Ele deixou os anjos escolher o bem ou o mal. E Deus fez o homem. Só que o que aconteceu? O homem caiu. Adão entregou esse mundo para o diabo. Pode ver que quando o diabo foi tentar Jesus, o diabo disse para Jesus, ó, tudo isso me foi dado. E eu dou a quem quiser. É só você me adorar que tudo será seu. Jesus não falou, seu mentiroso, onde que tudo foi dado? Fui eu que criei tudo. De fato foi ele que criou tudo. Mas Deus sabe que foi entregue, a morte entrou no mundo e Satanás começou a reinar. Entrou por intermédio de Adão. E a morte começou a reinar no mundo. O diabo começou a reinar. Ele começou a introduzir a morte nos homens. E de fato ele estava reinando, revelado no profeta Daniel. Ele é o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia. E no Evangelho de João, quando Jesus estava para ir para o madeiro, ele falou, o príncipe desse mundo vai ser julgado. Ele usa até a expressão, foi julgado. O príncipe desse mundo agora foi julgado. Você vê que o diabo é príncipe desse mundo. Só que Deus, mesmo assim, ele está acima de tudo, controlando todas as coisas. Se você for ler a parte de Ezequiel, onde fala dos 4 seres viventes, Isaías, e somar com Daniel, e somar com Apocalipse, você vai ver que aqui está a terra. Ele é um abismo, ilustrado até as nações e muitas águas. E por cima da terra tem o céu. E nesse céu, ou até no segundo céu, é onde Satanás caiu. Ele se tornou o príncipe das potestades dos ares. E ele tem um reino de demônios, de anjos caídos. Ele constituiu um reino, a terça parte dos anjos. E ele está governando sobre a terra. Só que agora o evangelho está sendo espalhado, ou seja, o reino dele, ainda que você pense que não, o reino de Satanás está sendo desestruturado pela igreja. A verdade está se espalhando. Mesmo com tanto erro, ainda existe luz na terra. Só que por cima desse reino de Satanás, você vai ver que tem os 4 seres viventes. Por cima dos 4 seres viventes, você vai ver que tem um trono. E em cima desse trono está o Filho do Homem, assentado à destra de Deus, governando todo esse universo. E ainda, quando Jesus ele ficou sem a terceira parte desses anjos, você vê coisas do céu se descongregaram dele. E depois a terra começou a se corromper, mesmo com Israel na terra. Deus já projetava tipologias para o futuro, tudo bem, mas mesmo assim a terra estava sendo governada pelo diabo. Deus que começou a fazer um plano, um grande plano, chamando Abraão, e de Abraão vindo Isaac, vindo Jacó, as 12 tribos, e ali Deus projetando
profecias, através de tipologias, da vinda do Messias, da luz nesse mundo. Mas quando Jesus, ele deixa o céu, se faz homem e vem como homem, ele se fez menor que os próprios anjos de Deus. Ele se fez menor do que Deus. Ele se fez como homem. E quando Jesus morre, ele se torna digno de abrir o livro, selado de 7 selos. E nesse livro, quando ele abre os selos, no último selo vai ser revelado 7 trombetas. Na 7ª trombeta, você vai ver que todos os inimigos estão debaixo dos seus pés. Todos os reinos do mundo passaram a ser de Jesus. Então você vê que quando ele ressuscita, todas as coisas voltam a congregar nele. Ele passa a ser cabeça de tudo novamente. Paulo, inclusive, ele fala isso em Efésios 1. Paulo tem tudo isso na mente. Olha, em Efésios 1, vamos pular já um pouquinho, né? Olha, no verso 15, ó, pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós em minhas orações. Quais eram as orações de Paulo pela igreja? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Para quê? Recebendo o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Qual é o chamado que Deus está chamando a gente? A gente tem que entender isso. E quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Vê? É preciso aqui, Paulo ora pela igreja para que ela entenda qual é o chamamento de Deus sobre nós. Quais são as riquezas da glória, da herança de Deus nos santos. Para isso a gente precisa ter os olhos iluminados. E para ter os olhos iluminados, é preciso ter espírito de sabedoria e de revelação. Eu estou voltando aqui os versos. E Paulo orava para que a igreja entendesse isso. Aí no verso 19 ele diz: a qual, sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da sua força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Tá vendo como todas as coisas voltaram a congregar nele? Ele voltou a ser cabeça de tudo? E sujeitou todas as coisas a seus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Deus constituiu ele como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. No grego aqui a palavra cumpre tudo em todos é a mesma palavra plenitude. A plenitude daquele que planifica tudo. Então, você vê que tudo foi posto debaixo de seus pés, Paulo diz aqui, né? Em Efésios, mas é uma linguagem futura. Lembra que o escritor de Hebreus, ao falar desse ponto, ele fala, ó, todas as coisas foram postas debaixo dos seus pés, mas nós não vemos isso ainda. Mas o Filho já está lá, sentado à destra de Deus. E como ele colocou todas as coisas debaixo dos pés do Filho, a igreja está sobre tudo também, está acima de tudo, porque o corpo, ele já mesmo fala aqui, ó, que Deus constituiu ele como cabeça do corpo, que é a igreja. E lá em Colossenses 1, ele fala de uma reconciliação. Através do quê? Do sangue da sua cruz. Uma reconciliação de quais coisas? De todas as coisas que há no céu e na terra. Porque quando ele se fez homem, ele não passou a ser cabeça dos anjos. Ele se fez menor. Ainda que os anjos veio louvar ele, claro, porque ele haveria de morrer e ressuscitar, mas ele se fez menor, abandonou a sua glória. Mas quando ele ressuscitou, e só ressuscita, o Pai só ressuscita o Filho quando aceita o seu sacrifício, quando ele ressuscitou, pronto. Todas as coisas voltaram a congregar nele. E quando Deus diz, em Gênesis, no princípio, ou seja, em Cristo, criou Deus os céus e a terra. Tudo perfeito. A terra era sem forma e vazia. Esse era, na verdade, aqui é uma palavrinha que tinha que gastar tempo nela. Porque quando diz que a terra era sem forma e vazia, muitos dizem que ela chegou a ser, sabe, que ela se tornou sem forma e vazia. Mas se você olha para os céus e para a terra, realmente ela não tinha forma. E Deus que foi dando forma nela. Lembra? Você tem que pensar direitinho e fazer aquelas perguntas. Por que Deus colocou as trevas sobre a face do abismo, né, muitas águas, e depois ele enviou a luz para separar as trevas que ele não gosta? Por que não fez só luz?
E por que que ele está fazendo as coisas dessa maneira, sabe? Uma restauração das coisas e está falando é bom, isso é bom, viu Deus que era bom. Por que que ele está fazendo dessa maneira? Mas ele quis mostrar com aquelas trevas sobre a face do abismo, aquela terra sem forma, o estado do homem quando o diabo colocasse os seus dedos no homem. O estado que ia ficar a terra, sem forma e vazia. Mas Deus não queria isso. E de fato ele fez uma restauração. E quando você vê trevas sobre a face do abismo, Deus já está mostrando que não tem nada bom aqui. O homem já foi criado debaixo de um confronto espiritual. Debaixo de uma guerra. Isso foi revelado futuramente pela Escritura. E quando Deus disse, haja luz, aqui já é uma restauração das coisas. Já era um anúncio da vinda do Filho de Deus sobre a terra, mas era uma restauração também. Você pode ver, no princípio Deus criou os céus e a terra. Isso é um verso síntese, resumo. Não existia terra bonita, terra formada, e aí o diabo caiu do céu e aí matou dinossauro, e aí deixou tudo sem forma e vazio. Não é isso. A terra, se você olha como Deus criou, ela não tinha forma e Deus fez de propósito, para começar a revelar as coisas espirituais. E em Efésios 1, quando Paulo fala que ele orava para que a igreja tivesse espírito de sabedoria e revelação, para que entendesse a vontade de Deus, sabe? Paulo não está falando apenas da criação aí. Quando você vai para Efésios 2, você vai ver ele falando de restauração do reino de Israel. Era isso também. Por isso que eu falo, o mistério da vontade de Deus, ele engloba muita coisa. E o sacrifício de Cristo, as pessoas não veem nem 30% do que o sacrifício de Cristo realizou.